Eu criei um monstro. Seja ele a representação de um medo, um celestial obstinado ou uma força primal, criar um monstro não é um processo simples, mas o processo criativo foi o que realmente gerou esse projeto. Bem-vindo a mais um vídeo de Invasores RPG, aqui na Fábrica de Goblin, onde eu vou contar como começamos a desenvolver os monstrinhos que são a cara desse cenário. Como já dito em vídeos anteriores, Invasores sempre foi sobre adaptar o gênero de capturar monstrinhos para um RPG de mesa. E após pensar na ideia base do cenário, criaturas de múltiplas dimensões vindo para nós através de portas, o próximo passo, claro, seria pensar nas criaturas em si. Tudo começou na época de Halloween. Eu tava lendo contos de terror diariamente nas minhas lives da Twitch, e minha cabeça tava bem nessa área assim de criatividade. Então, me veio a ideia de criaturas baseadas nos medos. Originalmente eu tinha até pensado que as dimensões podiam ser algo relacionado às emoções humanas, os medos, ansiedades e coisas assim. Isso foi até antes de eu descobrir que Ordem também é sobre uma dimensão de medos se tornar realidade, e bem antes de eu também virar um ávido fã de Chainsaw Man, que hoje em dia, depois de ler tudo em um único final de semana, se tornou ainda uma inspiração para invasores, principalmente Reino dos Pesadelos, que se manteve nessa ideia de ser invasores de medo, mas isso se tornou só um pedaço do cenário com o passar do tempo. Eu tinha acabado de ler o conto Berenice, de Edgar Allan Poe, lá com o pessoal da Twitch, spoilers de uma história escrita em 1800, a revelação final que Berenice foi enterrada viva me marcou bastante e me tornou um grande fã desse conto. E acabou me levando a pesquisar mais sobre tafofobia, o medo de ser enterrado vivo. No século XIX começou uma pequena obsessão e paranoia sobre a possibilidade de ser enterrado vivo, impulsionado bastante pela epidemia de cólera que estava ocorrendo na época, onde as pessoas, pelo visto, acho que apagavam e pareciam que estavam mortas, mas não estavam. E assim, surgiu entre nobres e pessoas mais empossadas a moda de túmulos de segurança, que seriam tumbas com vários equipamentos para caso uma pessoa fosse enterrada viva, para que ela possa sobreviver e ainda avisar as pessoas que estariam passando pelo cemitério, com sininhos presos a cordas, que a corda vai até o caixão, e espaços com ar e comida e outras coisas assim. Então, em uma chamada Discord de madrugada, eu contei a minha ideia pro Kevin, e ele, com preguiça de abrir o Photoshop, abriu o incrível Paint e lá pincelou o primeiro invasor e a primeira arte de invasores no geral. E assim surge Lapibling. Lapibling foi o nosso playground inicial de invasores, e eu acredito até hoje que foi um tiro certeiro de diversas maneiras. Nós até hoje amamos muito o design dele, e surgiu nesse desenho do Paint. Ele é uma lápide com um sino pendurado e preso numa cordinha, com longos olhinhos de um formato que levemente lembra um fantasma minimalista. Algo que surgiu rapidamente enquanto a gente realmente rabiscava aquilo, e até hoje se mantém. Foi então com ele que testamos vários aspectos que planejamos para invasores. Começamos então com um conceito importante. Os invasores se diferem visualmente uns dos outros. Existem sim múltiplos Lapiblings, e eles não são todos iguais. Alguns são cruzes, outros têm guizos no lugar de sinos, outros são pequenos anjinhos de cemitério, como a gente vê até na campanha jogada, né? Que é Bacon jogou com a Nike, com seu Lapibling de Funtina, e assim vai. Cada um com sua própria individualidade. Eu achei que isso seria bastante importante para os jogadores de invasores se sentirem orgulhosos e criarem carinho pelos seus próprios invasores. O seu Lapibling é seu, ele é único e as aventuras que você tiver com ele também serão. Para você poder fazer arte do seu próprio Lapibling, você poder combinar ele com o seu negociante, você poder fazer coisas divertidas, únicas e customizáveis que a gente sabe que é muito importante pro meio do RPG. E claro, por mais que a gente tenha sim inspirações em Pokémon, Digimon, SMT, a gente não queria ir na linha de muitos monster temas brasileiros, do copia mas não faz igual, usando técnicas de design parecidos, para realmente evocar esses projetos. A gente passou muito tempo estudando os estilos de artes deles, para ver exatamente o que eles fazem e o que a gente não vai fazer, como a gente pode se diferenciar realmente dele. A gente sempre sentiu que Invasores não ia conseguir ter a vida saudável dele se ele cometesse os mesmos erros que a gente acredita que são feitos, que é se prender ao que já deu certo. A gente então foi testando sombras pesadas e exageradas, a gente pegou referência de artistas que amamos, e no fim do dia seguimos o ditado que o Too Many Goblins sempre prega. Às vezes, realmente, mais é mais mesmo. E aproveitamos essa ideia de exagero, maximalismo, com formas reconhecíveis, inspirados em desenhos dos anos 90, videoclipes do Gorillaz e até artes de skate e grafite. Outra maneira então que usamos para diferenciar dos outros jogos de capturar monstrinhos mais famosos foi que, mesmo tendo o conceito clássico de elementos, cada tipo de invasor, o que chamamos de família do sistema, como matrícula, o Lapibling e coisa assim, pode ter uma variedade de elementos. Então, já testamos nesse primeiro desenho um Lapibling de terra, de ar,
de fogo e até um de água que foi perdido nos Ctrl-Zs nervosos do Kevin. Mas se alguém quiser imaginar como era, ele era uma pia. A gente não teve uma ideia boa para um Lap Bling de água, pelo menos não nessa época. E futuramente fizemos mais um estudo das formas dele, e ele passou por várias revisões até chegar no que queríamos. Tem o clássico Lap Bling do Paint, o Lap Bling azul gordinho, que é o famoso entre o fandom, e finalizando com o Lap Bling longo e cartunesco que temos agora. Ele continuou com a mesma essência, mas gostamos muito de brincar com o fato que, mesmo ele sendo de pedra, ele tem essa flexibilidade cartunesca que faz ele quase ser um mascote do sistema, pela facilidade de colocar ele em qualquer situação, olhando, encarando, surpreso, também porque a gente ama muito ele. Uma coisa que surpreendentemente demorou mais que o esperado foi ver o nome, coisa que a gente se acostumou com o tempo. Nós realmente não somos muito bons em dar nomes e muitos invasores que vocês vão ver aqui talvez mudem de nome com o tempo. Originalmente, o Lap Bling era só conhecido como Lapidezinha, ou o invasor do medo de ser enterrado vivo. Principalmente porque ainda não tínhamos decidido como seriam os nomes dos invasores. A gente até passou pela ideia de usar o sufixo Zor, puxando bastante Digimon, que todos terminam com On no final. A gente terminar com Zor, Lapizor, Pestzor, Sanguezor. Não sou muito fã disso e a gente realmente não foi para essa linha. Mas, um dia, pensando em ideias e onomatopeias e nomes, eu sugeri Lap Bling, uma piada com o som do sino e lápide, né? E as metamorfoses seriam o Tumblain e o Mausoblon. Rapidamente o nome pegou entre a equipe que trabalhava em invasores na época. E falando sobre as metamorfoses, as metas, né? Não dá pra falar sobre a criação dos invasores sem comentar sobre o outro invasor icônico. Antigos espectadores do TMG devem lembrar da nossa antiga linha de podcasts, que tem até no Spotify e no canal do Too Many Goblins. Tem muito caster. E se escutou o episódio de Bares, vai lembrar do Renato. Um dia eu tava na frente da faculdade matando o tempo e falando com o Biruta, e ele começou a contar suas histórias mirabolantes. E eu não vou lembrar detalhe da história específica, eu até falei com ele esses dias e ele também não lembra qual é a história. Mas nas descrições dele, uma coisa me pegou bastante. Ele exagerou sobre um lugar ser muito nojento e descreveu que lá existiam pombos com múltiplas patas, tal qual uma centopeia. E sim, foi de uma conversa de esquina de faculdade, onde surgiu o invasor que representa o conceito primordial de peste, doenças e miasma, o Centopombo. O Centopombo, pra mim, abraça toda a vibe esquisita do cenário. Ele é fofo, nojento, esquisito e parece algo que alguém rabiscaria no canto de um caderno em uma aula chata na escola. Parte deles que finalmente testamos como as metamorfoses seriam, que na época eram só chamadas de evoluções. Mas temos aqui um pombinho gripado evoluindo para um adolescente nojento e finalizando com um dragão que joga bactérias por onde ele plana, espalhando miasma e dor e sofrimento. E assim a gente pôde ver o escopo do poder que os invasores podiam chegar, né? Criando essa coisa de por que todo invasor é gigantesco e super poderoso, que Kevin sempre fala. Hoje em dia nem todos são gigantescos, mas eles realmente são muito poderosos. Aqui também foi onde a gente entendeu o que eram as metamorfoses, né? As evoluções não era só o bicho crescendo ou algo assim. A gente criou o conceito que quando eles vêm para nossa dimensão, eles não vêm na sua forma final. E eles têm que consumir e se alimentar para conseguir chegar o mais perto possível de quem eles eram na sua dimensão original. Foi nesses desenhos que a gente testou mais das nossas inspirações mesmo, em Hatch Fink, Jim Phillips, A Monstros, entre outros. E aos poucos realmente consolidamos o estilo de invasores, tanto que até hoje o Centopombo não teve grandes alterações em sua arte. Todas as artes que estão no livro são basicamente originais. A única coisa que mudou foi um pequeno retoque nas suas asas, que foi bem inspirado pela arte da capa linda que o Lan fez e que vocês viram no segundo vídeo. Mas isso foi bem mais fácil pensar, porque a gente tinha um template do que a gente podia fazer. E através de conversas de amigos surgem os invasores da sorte, do azar, a caixinha de som andante baseada na geladeira de tsunami, e até clássicos também bem antigos no desenvolvimento, o Luferno e o Tubarraia. Todos que finalmente estão nas novas edições do livro. Tá o livro que está disponível por apenas R$10 no catarse.me/TooManyGoblins. Com mais de 200 páginas, um RPG já jogável, com uma galera lá fazendo sessões constantemente. E se você tiver alguma dúvida, cola no Discord que eu te ajudo, o que você quiser. E se você não tem dinheiro, pode fazer uma fanart, botar na hashtag InvasoresRPG, eu te dou a versão do mês. Bem, após ter os invasores, não demorou muito para ir pensando nas habilidades dele, começando com o poder do Lap Bling em detectar movimento e acordar aliados com seu sino. Puxando do conceito da tatofobia, várias habilidades do Lap Bling são sobre estar dormindo quando parece que você está morrendo. Também pensando nas perturbações que o pacto gera, como as unhas de bronze ao fazer o pacto Lap Bling,
ou uma aparência cadavérica, com olheiras fundas, igual a Nike tem na campanha em live. Mas eu quero falar sobre esses detalhes em vídeos mais específicos sobre eles. Até voltar e contar mais sobre o Centopombo, que se tornou meio que o cachorrinho de invasores, ou até voltar a falar sobre o Lapibling, que tem muita coisa do desenvolvimento dele, principalmente o que ele representa, que mudou. Geralmente era o medo de ser enterrado vivo, mas com o tempo ele se torna o medo de ser esquecido, e até um aspecto do medo da morte. Então, comenta aí, qual invasor você gostaria de ver eu contando a história sobre, qual aspecto do cenário você ainda quer ver. E lembrando, já vamos fazer o vídeo de perguntas e respostas. Então não esqueça de enviar suas dúvidas aí nos comentários. Tá muito incrível tudo que vocês estão fazendo pelo projeto e o apoio que vocês estão dando. Por causa disso, vocês permitiram a gente, em janeiro, lançar a Oficina de Sistemas, onde a gente tenta criar um RPG em um único final de semana. Onde a gente criou um RPG de novela, o Horário Nobre, que tá postado em todas as nossas redes sociais, principalmente lá no nosso Discord. E eu ainda quero fazer um vídeo contando como foi o processo de criar esse RPG. E mais uma vez, estamos postando todas as novidades nas nossas redes sociais, Discord, então não esquece de seguir lá e aqui também. Se inscreva, comente sobre o seu invasor favorito, que a gente está postando lá na aba de comunidade. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam o mundo de invasores. E muito obrigado por ter assistido, espero que tenha curtido mais esse vídeo da Fábrica de Goblins.